PSDB vai continuar apoiando todas as boas ideias, todas as boas propostas para o país. A reforma tributária, essa realmente tem que estar na primeira linha. Nós convivemos com mais de 94 tipos de tributos. Agora que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se pronunciou a favor da saída do governo, essa deve ser a tendência do partido? A discussão nesse momento é se fica ou não com o Ministério. Senador, o senhor é líder do Bloco Social Democrata. O Bloco já está discutindo essas questões de se continua apoiando ou não o governo, porque o PSDB está nessa discussão, né? O Bloco vive realmente ainda essa questão, essa situação. Quase todos os dias somos questionados e nas reuniões que fazemos frequente, esse é um assunto ainda que ele permanece na pauta do Bloco. Mas essa decisão deve sair só na convenção do PSDB, dia 9 de dezembro? Eu creio que não. Essa é uma questão que o partido vai ter que resolver, o Bloco vai ter que resolver, talvez até antes, ou até mesmo depois. Eu diria que o objetivo tem que ser ajudar o nosso país, independente de ter ministério, de participar do ministério ou não, a gente tem que ter um olhar, sobretudo, para o futuro do nosso país. O momento é difícil. E essas dificuldades se enfrentam ou se atravessam trabalhando, conversando, dialogando. A posição do partido está bem dividida e a gente viu na votação da denúncia na Câmara. Mas agora que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se pronunciou a favor da saída do governo, essa deve ser a tendência do partido? Eu acho que isso poderá ocorrer sim. Agora, num dia que ocorrer, tem que ocorrer sem ódio, sem rancor, e é uma decisão do partido. Mas eu acho que de forma nenhuma o partido pode abrir mão de ajudar o país a atravessar esse momento tão difícil. E a lição eu acho que fica para todos nós brasileiros, e todas essas crises que estamos atravessando, crise fiscal, crise econômica, crise ética, moral, é a seguinte: o voto realmente não tem preço. O voto não é mercadoria. O voto tem consequências. O voto é escolha. Qual o futuro que eu quero para o nosso país? Então, é essa lição que nós temos que guardar e lembrar no momento decisivo, especialmente no ano que vem. Essa divisão no partido está prejudicando o cenário eleitoral do PSDB no ano que vem? Eu acho que talvez o partido esteja vivendo um dos momentos mais difíceis de toda a sua história. Eu sou um recém-chegado ao partido, mas a gente sabe da importância e da contribuição que o PSDB sempre deu para o nosso país, especialmente na história recente, em momentos decisivos. E eu acho que o PSDB ainda tem muito a contribuir com o nosso país e com certeza fará isso. Crises, conflitos, a gente está dentro de casa, tendo um ambiente de trabalho, agora temos que ter a responsabilidade, a sensatez e, sobretudo, o equilíbrio para enfrentar essas dificuldades e essas crises. E as pré-candidaturas, Alckmin ou Dória? Que bom que temos mais de um nome. Nem todo partido tem esse privilégio de ter vários nomes. O PSDB tem esse privilégio de ter vários nomes. Time que só tem um jogador, só joga em função dele. Mas nós temos vários nomes. Eu acho que antes que essa decisão chegue ao partido, isso é uma coisa que vai caber muito a eles dois, pessoalmente, já que eles têm uma relação, uma história política e junta ou em comum. Especialmente Dória foi puxado recentemente para a política e para a eleição pelo governador Alckmin. Então, espero que haja um entendimento e que seja escolhido realmente um nome que possa trazer a esperança para o povo brasileiro. O Democratas, que faz parte do bloco, nas últimas eleições tem apoiado uma candidatura do PSDB. Mas agora, no ano que vem, o senhor acredita que o Democratas vai seguir essa tendência ou vai lançar um candidato próprio? Isso já está sendo discutido entre os dois partidos? O Democrata é um partido grande. É verdade que nas últimas eleições ele
tem contribuído sim, tem acreditado no projeto do PSDB. Espero que isso continue, mas isso não quer dizer uma obrigatoriedade. O cenário é diferente, a conjuntura nacional é diferente, mas espero que essa aliança ela se mantenha por muito tempo. Agora, tudo indica que a gente tenha, no cenário eleitoral do ano que vem, muito mais candidatos, né? Numa semelhança assim, com a eleição de 89. Tudo é possível e o momento é diferente. A crise realmente é grande e 89 também vivemos isso. Tínhamos saído de um regime de exceção, um regime de ditadura e estávamos começando ali, engateando na redemocratização. Eu acho que agora é o momento realmente que estamos atravessando de crise, mas espero que a gente tenha a sabedoria e o equilíbrio. Agora, se o PSDB sai do governo, o Democratas também sai, acompanha, ou o bloco se desfaz? Como é que fica essa relação de forças aqui dentro da casa? Não acredito que o bloco se desfaça, porque o PSDB vai continuar apoiando todas as boas ideias, todas as boas propostas e as propostas que forem necessárias para o país, pode ter, independente do governo, não. A discussão nesse momento é se fica ou não com o ministério. Eu acho que isso não é nem tão relevante, acho que isso não é nem tão importante. Ter ou não ter ministério, o importante é contribuir, o importante é ajudar da melhor maneira possível. Dizer sim, quando é possível dizer sim, e dizer não, realmente, seja ao governo ou a quem for, quando for possível ou necessário dizer não. Mas quando fica no ministério, cola um pouquinho com o governo, né? Olha, eu nunca pensei assim, eu sempre agi com autonomia, lógico, com a responsabilidade de membro de um partido, mas a gente tem que olhar sobretudo para os princípios que adotamos para conduzir a nossa vida. Ninguém é obrigado a seguir o que não quer. Então, eu não vejo bem essa responsabilidade, esse compromisso. Amigo não é só aquele que sabe dizer sim. Eu acho que amigo é, sobretudo, aquele que sabe dizer ou não. Olha, esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é esse outro. Então, eu acho que em muitos momentos da vida é necessário se dizer não por projetos, por ideias, enfim. Mas se agir sempre com responsabilidade e com sinceridade. Eu acho que toda relação ela se mantém quando tem esses ingredientes da responsabilidade e do respeito. Dizer sim seria para os projetos de reformas, reforma tributária, reforma da Previdência e outros projetos que estão sendo cobrados para o ajuste fiscal? Eu acho que a reforma tributária, essa realmente tem que estar na primeira linha, no primeiro momento. Tive o privilégio de fazer pós-graduação em Direito Tributário e a gente vai estudando e percebendo. Nossa tributação ela é muito maldosa, ela é muito perversa. Nós convivemos com mais de 94 tipos de tributos. Se cobra muito, se cobra de forma injusta, se cobra de quem não deve e por ser vários tributos, não tem como se fiscalizar tão bem. Então precisamos sim de uma reforma tributária urgente. Muito difícil fazer uma reforma tributária no último ano de governo, né, senador? E ainda ano eleitoral. Difícil é, mas eu diria que não é impossível. Mas se você não puder concluir toda a reforma, pelo menos que você dê os primeiros passos e o próximo governo realmente possa concluir. Ter 94 tipos de tributos significa uma má fiscalização, uma cobrança injusta, uma cobrança perversa e não é justo. Sobretudo de quem ganha tão pouco. No nosso país, quem ganha até 2, 3 salários mínimos contribui com 48%, 49% de tudo que ele produz. É muito. Se ele trabalha 8 horas, 4 ele entrega ao poder público. E como ele ganha pouco, não sobra praticamente nada para pagar uma escola particular do filho, para ter um plano de saúde, ou seja, esse é um dependente por demais do poder público, sobretudo na atenção, na assistência. Então, mais do que nunca, o poder público deveria devolver em serviços qualificados, mas infelizmente não é isso que a gente vê. Se for o caso de se fatiar a reforma tributária, como o senhor está dizendo, né, começar nesse governo e deixar o restante para o próximo... Se não tiver jeito. O que seria prioridade? Eu acho que reduzir a carga, reduzir o número de tributos.
trazer um sistema muito mais simples, onde cada cidadão saiba que vai ter que pagar, mas que aquele recurso vai ser destinado para tal e tal função. Eu acho que simplificando para se fiscalizar mais e para se cobrar realmente de quem deve pagar. O senhor também é formado em medicina e um assunto que está no Supremo Tribunal Federal, também está sendo discutido no Congresso e no Ministério da Saúde, é a questão dos medicamentos para doenças raras. Crescem as ações judiciais e as decisões estão onerando o sistema público de saúde. Como é que a gente resolve essa questão, senador? Eu acho que o Brasil tem um exército precioso e pouco utilizado. Se cada agente de saúde, cada agente de endemia, que são quase 500 mil no Brasil, tivesse na sua mão um palm top, um pequeno computador, e aquele computador tivesse ligado a uma rede, seja do seu posto de saúde, do seu secretário, do governador, do prefeito, até do presidente ou do ministro, com certeza, qualquer gestor saberia onde está cada paciente desse. Então, nós temos condições de saber quem são esses pacientes, quais suas necessidades, o que eles têm, o que eles precisam. E, com certeza, tendo essa consciência, poderia simplificar tudo isso e dar uma assistência melhor. Eu acho que se gastamos mal é porque ainda não sabemos quem são, quantos são, onde é que eles estão. Se ainda falta remédio é porque ainda realmente não os conhecemos na totalidade. Eu acho que o SUS ele precisa realmente, definitivamente, entrar na tecnologia da informação e assim a gente vai ter muito mais próximos esses necessitados, esses portadores de doenças raras, não só de portadores de doença rara, de outras doenças. Dá para se conhecer cada família, suas necessidades, onde trabalham, como trabalham, utilizando com toda certeza esse exército precioso, na minha opinião, subutilizado, formado pelos agentes de saúde, pelos agentes de endemia. Eu acho que se conhecêssemos cada um que tem a doença falciforme, cada um que tivesse uma patologia rara dessa, realmente simplificaríamos tudo isso e forneceríamos o necessário. E não desperdiçaríamos remédios, por exemplo, tão caros. O SUS até está começando a fazer isso, né? Está fazendo um sistema nacional de cadastro de medicamentos, reunindo todos os estados. E isso seria para evitar, por exemplo, que os medicamentos vencessem, para controlar os estoques. E o Ministério da Saúde alega que vai haver uma economia com esse sistema. Mas é suficiente, senador? É isso que o senhor está propondo? Não é só isso. Eu acho que a gente poderia muito mais. É um passo, mas eu acho que é um primeiro passo. Mas tem outros passos que precisam ser dados. A gente precisa saber quem são essas pessoas, onde elas estão, são portadores de que doenças mesmo, e qual a necessidade. No dia que tivermos todo esse acompanhamento, e hoje com a evolução da tecnologia, da informação, isso é fácil, isso é muito fácil. Mesmo com uma população numerosa, grande como a do nosso país, mais de quase 210 milhões de habitantes, tudo isso é possível. Mas eu acho que é o primeiro passo. Mas é preciso ter em mente que é necessário evoluir mais e realmente ser mais abrangente, saber de todos o que tem e o que não tem, não só doenças raras, mas até doenças comuns. Os governos chegaram a entrar no Supremo Tribunal Federal questionando se o sistema público de saúde deveria comprar esses remédios. O que o senhor acha disso? Eu acho a obrigação do SUS? Claro, isso está na nossa Constituição, artigo 194. O SUS ele tem que ser vivido, praticado de forma integral, ou seja, de tudo, universal, ou seja, para todos, indiscriminadamente. E, se possível, de forma descentralizada. Então, não adianta. Eu acho que algumas questões não adianta ser levada, porque a nossa Constituição já garante isso. Agora,
tem medicamentos que fase inicial, experimental e preços absurdos. Isso aqui tem que ter um cuidado maior, uma atenção maior. Tem que ser disponibilizado, sim, aquilo que efetivamente a medicina diga que vale a pena. É o caso de se liberar apenas os medicamentos registrados na Anvisa? Eu acho que tem que liberar aquilo que comprovadamente a medicina afirme que tem efetividade de tratamento. E se tem efetividade, realmente tem que acelerar e desburocratizar. Tem algum lobby da indústria farmacêutica nesse debate? Não sei, mas não duvido. Mas eu acho que não devemos estar olhando para isso, não. Não devemos também menosprezar e achar que não tem. Mas volto a dizer, no dia que tivermos, no dia que conhecermos, cada cidadão desse, suas necessidades, com certeza vai ser possível dar uma assistência maior, melhor e com mais rapidez e com a economia muito maior. O Ministério da Saúde já tem uma lista de 10 medicamentos que são os mais pedidos na Justiça. Desses 10 medicamentos, o que o Ministério poderia fazer? Seria o caso de uma nova quebra de patentes, como foi feito em 2001? Eu acho que tem que quebrar sempre que for necessário. O capital, o lucro, ele não pode estar acima da vida em canto nenhum, mesmo numa situação como essa. Então, primeiro, tentar negociar. E eu acho que não havendo acordo, primeiro a vida do cidadão. O senhor tem uma história pessoal em relação a doenças raras e a compra desses medicamentos, não é isso? Minha vida, eu fui secretário de saúde e deu para conviver e aprender um pouco disso. Eu me especializei em tratamento de dor, algologia, fiz 2 residências médicas, tive esse privilégio e sei realmente o quanto sofre, o quanto é desesperador uma pessoa estar com uma doença que depende de um medicamento e se ele não receber aquele medicamento naquele dia, naquela hora, sua vida pode estar comprometida. Realmente é angustiante. Mas o senhor tem uma experiência familiar também? Eu tenho uma experiência familiar e Deus foi generoso comigo e muito gratificante. Então, me deu a condição para que eu pudesse fazer esse enfrentamento e ser vitorioso. O senhor compra medicamentos de doenças raras ou chegou a pedir para o SUS? Hoje em dia não preciso mais. Já teve que comprar? Já tive que comprar. E não era barato. Mas Deus me deu uma riqueza que é o conhecimento que permitiu com que a minha profissão realmente ganhasse o suficiente para ultrapassar por essa dificuldade. Com a filha do senhor? Minha filha. Senador, um outro tema de saúde pública que está sendo discutido é a liberação de planos de saúde populares. Os planos ainda não estão totalmente regulamentados, mas eles já estão sendo vendidos aí no mercado. O que o senhor acha? Isso desafoga o SUS? Eu acho isso, eu vejo com uma tristeza, porque quando alguém procura um plano popular, é porque o SUS não está funcionando direito. O SUS não está funcionando a contento, porque se estivesse ninguém procuraria plano nenhum, especialmente um plano popular, onde não dá uma condição diferenciada a esse cliente, aquele que compra. Vai dar possibilidade, se ele precisar fazer uma cirurgia, de ele ocupar um espaço diferenciado no hospital, vai ter um tratamento diferenciado, vai poder ir para um apartamento, ao invés de um quarto comum, não creio. Então, o surgimento dos planos populares significa a insatisfação do SUS em muitos cantos desse país. Mas a gente vê que o SUS ainda tem muito para a gente evoluir, mas eu sou daqueles que acredita e que acha extremamente viável. Esse debate vai chegar aqui no Senado, ele está na Câmara hoje, porque as empresas de plano de saúde querem lançar um produto diferenciado no mercado em que não haja internação, não haja tratamentos mais complexos, só o ambulatorial.
Esse serviço diferenciado deveria existir, na opinião do senhor? Eu acho que não deve proibir. Eu acho que ninguém deve tirar a liberdade de absolutamente ninguém. Se você quer, se você deseja, você compra o que você quer. Agora, pensar que em aprovar isso para diminuir o peso ou a carga sobre o SUS, eu acho que não é por aí. Eu acho que devemos dar ao SUS um gasto mais qualificado, fazer com que o SUS possa oferecer um atendimento melhor e mais qualificado, e não um subserviço ou um serviço demorado ou um serviço ruim. Acho que não. Mas a gente vê tão bons exemplos por aí, hospitais funcionando a contento e eles praticamente mantidos pelo SUS. Eu acho que é melhor corrigir o que precisa ser corrigido. Eu já disse ao ministro da Saúde que ele tem, entre os seus desafios a serem enfrentados, um deles, uma política de recursos humanos. Ou seja, tem que vir de cima para baixo. A política para o profissional, quanto ganha um médico, quanto ganha um enfermeiro, que ele, lógico, na medida do possível, possa ter uma dedicação exclusiva. Eu queria ter só um emprego, me dedicando àquele hospital, me dedicando àquele centro cirúrgico, porque assim, com certeza, ia poder cuidar melhor e ter mais tempo até para ficar naquele ambiente, ao invés de você estar trabalhando aqui, ali, e muitas vezes, quando isso acontece, você não cria uma aderência, algo permanente. Agora, é difícil, né? Porque os médicos já têm um salário com uma média bem acima dos outros profissionais da saúde. Que isso se corrija. Mas eu, como profissional da saúde, como médico, eu preferiria trabalhar só em um lugar, volto a dizer, e ter um salário mais justo. Eu acho que outros profissionais também. Aliás, esse é um dos princípios do SUS, especialmente o Programa de Saúde da Família, você criar uma intimidade com aquela localidade, com aquela família, com aquelas pessoas. Mas muitas vezes isso não acontece porque o médico, o enfermeiro, ele trabalha ali, trabalha em outro lugar, para que no final ele tenha um somatório que possa realmente dar uma condição melhor à sua família. De a hora que fosse um lugar único e que aquele lugar você também pudesse ganhar o suficiente ou ganhar o justo para ter as suas necessidades. Isso não poderia agravar a crise fiscal de estados e municípios, crise que eles já vivem hoje? Eu acho que não. Eu acho que poderia qualificar realmente o local de trabalho, porque o profissional que trabalha em um lugar, que trabalha em outro, que trabalha em outro, que trabalha em outro, ele tem que se deslocar, ele não fica permanentemente naquele ambiente. Eu acho que ele criaria uma relação muito maior, muito mais intimista com aquele ambiente. A gente estava falando dos planos de saúde populares. A oposição chegou a dizer que isso é uma privatização do SUS. O senhor concorda? Não. Eu acho que isso ocorre porque o SUS não está funcionando como deveria em alguns cantos. Quem procura uma outra alternativa é porque a porta principal, que é a do SUS, não está funcionando, que deveria funcionar. E quem procura essa outra porta, com certeza, se é popular, é porque não tem o suficiente para ter um plano mais abrangente. Então, eu acho que isso deve muito mais a uma falha aí do sistema. Como corrigir essa falha em tempos de corte de gastos, seja em nível federal, com a emenda 95, seja com a crise fiscal de estados e municípios? Dando qualidade ao gasto. Qualificando cada vez mais o gasto, fechando os ralos que são necessários serem fechados, da maldade, da corrupção, e enfim, e qualificando cada vez mais o gasto para que o cidadão possa realmente perceber. A gente vê muitos exemplos em muitos cantos. Em Barretos eu vi o ambulatório que funciona, o cidadão que vai fazer sua tomografia, sua ressonância, sua colonoscopia, está marcado ali para as 10 horas, ele chega às 10 horas, já tem os profissionais ali esperando para ele fazer, ele faz e sai extremamente satisfeito. E é 100% SUS.
Eu vi isso, mas também vi em outros cantos que realmente é o mesmo dinheiro, mas não tem essa qualidade. Então, eu agradeço a presença no programa Salão Nobre e até a próxima. eu que agradeço essa oportunidade e parabéns pelo programa. Um lugar realmente precioso e que bom, temos espaços como esse.